Bom, nós falamos, né, desde a unidade 2, estamos conversando sobre como lidar, né, com os aspectos culturais desses povos. Falamos de europeus, falamos de latinos, falamos também dos asiáticos, começamos a abordar os asiáticos. E agora nós vamos falar falamos dos chineses, né? Começamos a falar bem da China. Eu também expliquei um pouco para vocês essa questão da guerra comercial da China com os Estados Unidos. Isso também foi interessante. Vale a pena vocês sempre olharem o que está acontecendo, né, aí nos periódicos de notícias, na internet, porque isso vai longe. E como eu falei para vocês e venho defendendo desde o início dessas unidades que estamos falando, né, propriamente dito do comportamento desses povos, vocês vão ver as diferenças, inclusive, de comportamentos. Isso é legal pesquisar, né, vocês avaliarem dos Estados Unidos e da China nessa questão comercial, como cada um se comporta. Um de uma forma extremamente virulenta e falante, e os outros muito mais quietos, muito mais racionais. Ali vocês vão perceber todas as características que eu venho falando para vocês, que são aspectos bem bacanas, né? Então falamos de China e agora a gente vai entrar um pouco na questão da Coreia, né? Da Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um dos países mais desenvolvidos em tecnologia e educação no mundo. Pessoal, a Coreia do Sul ela fez um trabalho muito interessante e tem muita gente que refuta, né? Não dá para comparar, porque lá é pequeno, aqui é grande. Não é bem assim. Eu acho que quando o trabalho é bem feito, você consegue replicá-lo em escalas diferentes. Então, a Coreia do Sul, lá nos anos 80, ela passou, né? A Coreia passou por um período de guerra lá nos anos 50. Foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, ela desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, ela começa a querer fazer um trabalho muito forte de reestruturação do país. Eles entendem que precisariam ter uma proposta de futuro para o país, que precisariam pensar a longo prazo, que é aquilo que eu falei para vocês, que falta um pouco para nós no Brasil, essa questão de você pensar a longo prazo. Eles entenderam que isso tinha que ser feito e começaram todo um processo de trabalho na base mesmo, na questão da educação. Se vocês pegarem a história da Coreia do Sul, o crescimento tecnológico da Coreia, vocês vão perceber o quanto ela efetivamente cresceu, o quanto ela se tornou relevante no cenário mundial, até em questão justamente dessa parte de trabalhar na base. Né? Eles trabalharam muito forte na base, eles trabalharam essa questão da educação, então eles trabalharam muito forte realmente. Como fazer você crescer como nação, como país, tecnologicamente falando, culturalmente falando, num trabalho que vem de base, e a Coreia do Sul ela fez isso muito bem, foi um trabalho sensacional que foi feito, né? Peguem na internet, isso tem um pouco mais. E ela trabalhou justamente isso, né? Base e tecnologia de mercado. Uma coisa que talvez falte um pouco para nós como nação é essa questão justamente de você trabalhar produtos com maior valor agregado, porque esses produtos com maior valor agregado, eles demandam tecnologia, eles demandam conhecimento, eles demandam estudo, eles demandam preparo, né? Então isso é bacana, isso tem que ser feito realmente. E infelizmente aqui a gente não faz, mas a Coreia do Sul fez muito. E a Coreia do Sul ela tem grandes empresas no Brasil, né? Ela tem muitas empresas que são conhecidas, que é a própria Samsung, a Samsung é coreana, né? Trabalha muito forte nessa questão do segmento de tecnologia, segmento de tecnologia de informação, eletroeletrônicos, né? A LG também, ela é coreana, então são duas marcas bem conhecidas aí do público brasileiro, duas empresas de renome que são coreanas, né? Coreia do Sul. Você tem a Hyundai, muito forte, de carros, que são carros realmente considerados muito, muito bons. Tem a Kia Motors também, ela é coreana. Temos também a Samsung Seguros de Vida, por incrível que pareça, tem. Tem a parte de indústria pesada, de equipamentos, que são vendidos, por exemplo, para a parte de siderurgia, para a parte de mineração, também da Hyundai. A Hyundai faz esse trabalho muito forte, né? Conosco aqui no Brasil. Então, vocês têm realmente toda uma gama de marcas, de produtos, de mercado no Brasil que são empresas coreanas
Ou seja, a nossa relação comercial com a Coreia é muito forte, ela já data de longa data, não é de hoje, então é um trabalho muito forte que vem sendo feito, e isso é importante. Precisaria ter uma contrapartida maior, porque o Brasil exporta mais agronegócio para a Coreia, né? Infelizmente, e não exportamos tantas coisas assim interessantes para a Coreia. A Coreia ela tem aí uma vida muito forte, né? Carnes, a gente precisaria ter um negócio mais forte, ter uma indústria mais de ponta para poder exportar produtos com maior valor agregado, gerando mais emprego, gerando uma economia de escala maior, mas estamos longe disso. Então, o Brasil é um grande exportador de agronegócio para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma grande exportadora de tecnologia, de automóveis, né? Ela faz todo esse trabalho muito forte de mercado com o Brasil no setor automotivo, já vem ganhando mercado, ela e as japonesas, há um bom tempo, né? Desde os anos 90, desde a abertura do Collor, elas começaram a chegar com muita força e realmente trabalham muito bem nisso, né? Eles têm uma capacidade muito grande de produção, uma capacidade muito grande de penetração dos mercados. A Coreia a Coreia do Sul é um exemplo a ser seguido. E aí que entra aquela história que eu falei no começo. Ah, mas olha o tamanho deles, olha o nosso. Tudo bem. Você pode pegar o modelo que a Coreia implantou lá atrás, de crescimento social, de crescimento industrial, de crescimento do comércio exterior dela, né? E você replicar numa escala maior no Brasil, porque o Brasil é maior, mas por que não pegar boas ideias e aplicar? Então daria para aplicar sim, sem problema nenhum, porque a Coreia do Sul é um exemplo a ser seguido, né? É uma empresa que tem uma capacidade produtiva muito grande, ela respondeu rápido, inclusive também à pandemia, ela agiu muito rápido, coisa que aqui não foi feito. Então você percebe o foco, né? O asiático é muito focado, ele não é emotivo, ele não é passional, então tem essas vantagens, né, pessoal? Isso é que faz a diferença. E como é que você lida com esse tipo de negociador numa mesa, né, de negociação? Como é que você trabalha essa questão de negociação internacional com os coreanos? Eles são, como quase todos os asiáticos, né, eles são extremamente educados. Então você não vai ver, por exemplo, um coreano dificilmente gritando numa mesa de negociação ou sendo passional numa mesa de negociação, como nós somos, por exemplo. Vocês não verão isso. Então, há um trabalho legal que é feito, né, numa mesa de negociação entre eles. Eles também vêm em grupo, eles não vêm sozinhos. É uma característica muito forte deles. Né? Eles fazem esse trabalho realmente de andar em bando, de andar em grupo para as negociações. Só que eles são difíceis, né? Não pense que você vai dobrar um coreano ali muito rápido numa mesa de negociação, não. Você tem que entender essas características e ele é um pouco diferente do chinês, né? O chinês ele é mais o gambler, que a gente chama, mais o jogador. Ele gosta da negociação como um jogo mesmo, né? O coreano é um pouco diferente. Ele tem uma questão assim de competitividade, mas é uma competitividade, uma coisa mais nacionalista, mais nação. É algo assim, cada negócio que ele fecha, cada negócio que uma empresa coreana fecha, eles mais ou menos pensam que é um negócio que eles estão trazendo recursos, né? E estão gerando emprego para o país deles. É um que a gente chama de patriotismo sincero. Só bacana, isso é muito legal nessa característica dos sul-coreanos. Porque eles têm toda uma tecnologia, eles têm todo um desenvolvimento, eles têm toda uma base social muito boa, educada, e isso se reflete numa mesa de negociação da forma que eles vão tratar a negociação. Eles vão jogar muito duro com o outro lado da mesa e nós temos que saber jogar o jogo deles, né? Só que eles serão sempre muito educados, quietos, não falarão nada. O sim também pode ser não, porque o asiático ele tem muito essa característica, né? Eles observam muito, eles falam pouco, eles deixam o interlocutor, o outro lado, falar muito mais do que eles, né? E isso muitas vezes numa negociação nem sempre é legal, porque às vezes a gente pode acabar falando mais do que deveria. Eu já citei exemplo para vocês antes. Então eles têm essa pegada muito asiática, muito de ouvir mais, falar menos, observar tudo o que está acontecendo à volta, isso é interessante, e ver quais são as cartas que você põe na mesa numa negociação enquanto interlocutor na outra parte. E eles ficam só observando isso daí. Então, ele tem essas características e ele trabalha muito forte, o sul-coreano trabalha muito forte essa questão da lealdade, né?
A lealdade para eles é fundamental, né? Os compromissos de uma negociação comercial têm que ser cumpridos integralmente. Então, se no meu contrato eu definir a cláusula X, Y, Z, ela tem que ser cumprida. Mais uma vez aqui, entramos na questão do jeitinho. Não existe jeitinho para o sul-coreano, né? Eles seguem muito à risca essa questão da negociação, do que foi negociado, dos termos que foram fechados numa negociação. Então você, como interlocutor da outra parte, como o negociador do outro lado da mesa, você já tem que ir para uma negociação com o sul-coreano com as informações muito bem detalhadas, com uma clareza muito forte daquilo que você vai negociar. Você vai negociar um equipamento, então você tem que saber exatamente o que você vai negociar, tanto para vender quanto para comprar, porque não vai ter jeitinho. Dificilmente você vai conseguir uma mudança de contrato assim do dia para a noite com eles, porque eles podem provavelmente até querer renegociar, caso você mude alguma coisa, caso você mude alguma cláusula. Isso pode acontecer, né? Eles entendem que a partir do momento que você fez qualquer alteração numa negociação, já não é a mesma negociação, portanto tem que ser mudado, a coisa tem que ser refeita, porque eles trabalham muito nessa questão da lealdade, muito nessa questão da confiança, né? E para eles tudo é compromisso. Então está aqui no texto de vocês muito forte que até uma conversa durante uma refeição, um bate-papo no karaokê, para eles vai se tornar um compromisso. Então eles são muito formais, né? É uma tradição muito formal, tem muita formalidade envolvida. O sul-coreano ele tende em algumas reuniões informais se soltar um pouquinho mais, mas sempre deve se soltar daquele jeito asiático, calado, né? Ouvindo mais, poucos sorrisos, observando a situação. É muito racional o negócio, é muito observador. Então, nós temos que saber entender essa cultura e trabalhar isso daí. E quando você tem um comportamento adequado, quando você consegue trabalhar de forma legal com eles, fazendo todo esse trabalho de negociação, jogando realmente o ganha-ganha, trabalhando de forma clara, jogando limpo, criando boas condições de negociação, tendo um contrato adequado, deixando toda e qualquer informação a respeito da sua negociação muito clara, você vai ganhar um aliado, né? Então, você vai ter um sócio comercial muito forte, você vai ter um aliado, provavelmente comercial, para toda a vida, porque as relações, isso é um pouco diferente da nossa visão, graças a Deus mudou muito a visão do empresário brasileiro dos últimos 30 anos para cá, 25 anos para cá, que é de você fazer negócios para ter relações duradouras. Não é vender só uma vez, é você fazer negócios para vender sempre, para ter relações duradouras, para ter uma relação efetivamente de confiança, para que essa parceria se torne realmente uma fidelidade nos negócios, né? E isso é o auge, é o ápice, é o santo grau de qualquer negociador. É quando você consegue construir parceria com seus fornecedores, com seus clientes, que elas se tornem efetivamente uma fidelidade de ambos, né, envolvidos no negócio. Porque quando você tem a confiança, quando você tem a fidelidade a outra pessoa, essas características permitem que a negociação seja muito produtiva, seja muito boa, seja positiva. Então isso tem que ser trabalhado muito claro, pessoal, né? Como interlocutores, como negociadores, temos que saber fazer esse trabalho. Outro aspecto também é a comunicação, ela tem um papel fundamental, né? Eles gostam muito dessa questão do contato pessoal, não por telefone ou outros meios, né? Para eles, justamente para conquistar essa questão de fidelidade, para conquistar essa questão de parceria, para conquistar esse aspecto de fidelidade numa relação comercial com eles, tem que ser feito esse trabalho mesmo de aproximação, né? De comunicação. Eles gostam dessa comunicação, apesar de não falarem muito, eles gostam dessa comunicação, desse olho no olho, né? Presencialmente, você estando ali numa mesa de negociação, olhando nos olhos deles, fazendo um trabalho, eles vão perceber até a sua gesticulação numa negociação, eles observam tudo, e para eles isso é importante. Então, negociar com o sul-coreano não é difícil, desde que você entenda os aspectos culturais, assim como todas as outras culturas que nós estamos falando até agora, numa negociação internacional. Então, tem que saber trabalhar, tem que entender esses aspectos deles de forma muito clara, entender como eles fazem todo esse trabalho de negociação e ir preparado para uma mesa de negociação, obviamente.